Olá, estudantes do 6º ano. Neste vídeo vamos falar como se formaram os continentes, quais são os principais estudos e explicações que nos levam a entender como surgiram, como se formaram, como estão distribuídos na atualidade esses continentes. Então vamos pensar juntos. Você sabe como se formaram os continentes da Terra? E já ouviu falar em Pangeia? O que pode ser explicado sobre essa formação dos continentes? Quais eram as características dos continentes há milhões de anos atrás e como tudo isso foi mudando ao longo da própria história da Terra? Então, pensamos juntos ali que há 230 milhões de anos atrás existia um único continente gigantesco chamado de Pangeia, que começou a se dividir neste período, graças à dinâmica interna da Terra, que faz com que as placas tectônicas que formam a crosta, esses pedaços da crosta, se movimentem. Então, o material que está no interior da Terra, ele está em altíssima temperatura, como se estivesse borbulhando, e faz com que a crosta se movimente. Essa movimentação das placas tectônicas inicia, vamos dizer assim, a divisão desse grande continente. Ele começa a se dividir há 230 milhões de anos atrás. E aí, a teoria da deriva continental vai explicar essas características. É um estudo que vai dizer como essa divisão aconteceu. Então, no início, tínhamos a Pangeia, há 230 milhões de anos atrás, e aí ela vai se dividir em duas partes, Laurásia e Gondwana. Ainda são grandes continentes, mas menores do que a Pangeia, né, que foi fragmentada ou dividida em dois pedaços. E o mundo moderno, ou seja, a atual distribuição dos continentes, nós vamos ter ali 6 grandes partes. Então, o quanto esse grande continente foi se dividindo, se quebrando em pedaços até chegar no formato que nós temos. Há 200 milhões de anos, a gente tinha Laurásia e Gondwana ali, e elas vão também começar a se fragmentar há aproximadamente 135 milhões de anos atrás, e aí sim vão se dividir em vários pedaços até chegar no formato atual da distribuição dos continentes. Hoje nós vamos ter ali a América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida. Mas naquele período a gente tinha primeiro a Pangeia, depois Laurásia e Gondwana. E só depois, com toda essa dinâmica do planeta natural, né, é que vai se dividir em mais partes. A nossa representação aqui vai mostrar onde estariam os continentes, ou parte deles, né, se fossem os nomes que são na atualidade nessa divisão aqui de Pangeia e Laurásia e Gondwana. Mas esse é um processo que foi acontecendo ao longo de milhões de anos. Então, há 135 milhões de anos, essas duas partes também vão se desintegrar e a gente já consegue identificar o formato dos atuais continentes ali na nossa animação. E aqui nós temos, então, um mapa que mostra para nós de todo aquele processo do que era Pangeia até chegar nessa distribuição que nós temos aqui. América em vermelho, a África está aqui em lilás, Europa em azul, a Ásia em amarelo, a Oceania está em verde e a Antártida, que seria aqui na parte inferior do nosso mapa. Então essa é a atual distribuição dos continentes, mas que começou a acontecer lá na Pangeia 230 milhões de anos atrás, quando ela começa a se dividir. E tem toda uma estrutura no interior da Terra que permitiu que, pela sua dinâmica, fez com que esse supercontinente chamado Pangeia se dividisse em partes menores. São as camadas internas da Terra. Começando lá pela parte mais central, que é o núcleo, aí nós vamos ter o manto e a crosta, que é onde estão os continentes, né, partes das placas tectônicas. Então são características que nos levam a entender
como aconteceu a distribuição dos continentes. Nesse vídeo nós falamos sobre a formação dos continentes da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!